Começamos aqui o nosso terceiro encontro com o tema reforma tributária, né? Eu trabalho com o objetivo principal de divulgar o nosso livro Reforma Tributária Já pelo Brasil. E o slogan que está aqui no livro é o mesmo que está aí no nosso canal do YouTube, em cada um dos vídeos que a gente está fazendo, né? Entenda o quanto você paga de impostos, por que você paga e para onde vai o seu dinheiro. Esse é o objetivo principal do trabalho. Depois, no final, ao final desse esclarecimento, a gente vai apresentar, né, nos vídeos mais adiante, trazer os principais problemas do sistema tributário nacional e depois vamos falar especificamente de propostas, de alternativas, de sugestões para melhorar esse modelo de arrecadação de tributos no Brasil. Então, não deixe de me ajudar aí, divulgando o livro, se possível, adquirindo, fazendo a leitura, para entender o que a gente está apresentando aqui nas aulas, entender com mais detalhes dentro do texto, as 208 páginas que são apresentadas aqui no livro, tá bom? O livro pode ser adquirido no IPEC, aqui na Avenida 13 de Maio, 45306, Rio de Janeiro, e informações no site www.ipecrij.com.br. O nosso terceiro encontro, como pode ser observado aqui no slide, vai falar sobre o Brasil e os países da OCDE. OCDE é a Organização da Cooperação do Desenvolvimento Econômico, onde estão presentes ali os países mais desenvolvidos do mundo. Vamos apresentar hoje a comparação do Brasil com esses países. Comparação essa feita pela Receita Federal do Brasil, né? A Receita faz essa comparação de carga tributária do Brasil com a carga tributária desses países e eu vou mostrar aqui esses detalhes. Na primeira e na segunda aula, o que nós apresentamos? Como o sistema tributário está estruturado, né? A divisão entre União, Estados e municípios, impostos sobre renda, consumo, propriedade e encargos sociais, né? Falamos dos tributos, para onde vai o dinheiro, né? Para onde vai o dinheiro das contribuições, lembram? COFINS, CSLL, lembram disso? A COFINS cobrado sobre a receita, a CSLL cobrado sobre o lucro. Esses tributos eles vão para a Seguridade Social, lembram disso? O PIS/PASEP vai para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, todos eles são federais. Então a gente conversou aqui nas duas aulas anteriores, entendemos a divisão dos tributos entre consumo, renda, propriedade, encargos sociais, União, Estados e municípios. Vimos o tamanho da carga tributária. Hoje não, hoje a gente vai avançar um pouco mais, fazendo a comparação da nossa carga tributária com a carga tributária dos países mais desenvolvidos do mundo. O Brasil não faz parte da OCDE, Organização da Cooperação do Desenvolvimento Econômico, mas a Receita Federal do Brasil coloca o Brasil dentro da OCDE para fins de comparabilidade. Então, compara o Brasil com outros 29 países lá da OCDE. Basicamente, esses 29 países são países europeus, né? Você pega todos os países da Europa desenvolvidos e coloca também ali Israel, coloca Coreia, põe ali os Estados Unidos, Canadá e o Chile, né? Esses são os países, além dos países europeus, que integram ali esse estudo, essa comparação feita pela Receita Federal. Vamos lá, alegria! Bom, no primeiro slide aqui você pode observar, esse slide você vai falar, eu já vi esse slide na primeira aula. Sim, eu estou voltando com ele, só mudei ali a figura, né? Botei uma porcentagemzinha ali, 0,tantos% e várias letrinhas, vários impostos. A gente vai observar aí a carga tributária e o produto interno bruto novamente. Produzimos no Brasil em 2015 quase 6 trilhões de reais. Extraímos da sociedade, produzimos em riqueza 6 trilhões e o governo retirou da sociedade de forma obrigatória, de forma compulsória, obrigatoriamente 2 trilhões de reais, ou 1/3 de toda a arrecadação desse período, desse ano de 2015. Então, produzimos 6 trilhões aproximadamente e extraímos 2 trilhões para fins de arrecadação de impostos, taxas e contribuições dos mais diversos tipos, tá? Mas tão importante quanto entender a carga tributária é compreender o contexto no qual ela está inserida, né? Então, no slide seguinte, logo aqui que é bom a gente entrar, porque o número está pequenininho, então é bom vê-lo bem grande na tela para entender passo a passo aqui. E aqui que a gente pode observar, o Brasil não tem uma carga tributária tão elevada assim, né?
a nossa carga tributária, observe no slide, o Brasil é o 20º colocado. Então você está vendo no slide aí uma comparação de 30 países. Eu estou comparando, eu não, a Receita Federal, eu só estou explicando aqui. A Receita Federal comparou 30 países, colocou o Brasil junto. Perceba que o Brasil, está de verdinho ali no slide, é o 20º país em carga tributária sobre o produto interno bruto. Quer dizer, se a OCDE tivesse organizado os 15 com carga menor, os 15 com carga maior, o Brasil estaria nos 15 com carga menor, estaria na parte teoricamente melhor assim do ponto de vista de cobrança de tributos. Mas isso é um dado ilusório. Então a nossa carga não é tão elevada? Não, a nossa carga é elevada, mas o problema maior do sistema tributário, é isso que eu queria passar nesse slide e até nessa aula, o problema maior do nosso sistema tributário não é o tamanho da carga tributária, é sim a forma como ela está estruturada, desenvolvida, né? Vocês vão observar lá em cima Dinamarca, França, Bélgica, países com carga tributária muito elevada. A Dinamarca chega a ter metade da sua carga tributária, do seu PIB, com carga tributária. Mas não são países comparáveis sob o ponto de vista de retorno do governo para a sociedade, né? São países que historicamente têm serviços públicos de muito boa qualidade. Então é um slide bem interessante. Claro, tem países com carga menor do que o Brasil. Os Estados Unidos têm uma carga menor do que o Brasil e o Trump está dizendo que vai reduzir mais ainda. Vamos ver. O mais interessante, vamos passar para o slide seguinte agora. O mais interessante, quando você observar o slide seguinte aqui, em relação à carga tributária, é fazer a comparação do produto interno bruto per capita, né? O que é produto interno bruto per capita? Quanto produzimos no Brasil por pessoa, né? Quanto cada pessoa, teoricamente, teria direito se fôssemos fazer uma divisão igualitária no Brasil. Fôssemos dividir o PIB por toda a nossa população. Cada pessoa ganharia, no Brasil, o Brasil é o último da lista lá no slide, na minha lista aí que eu apresentei, eu só trouxe 10 países, né? Não trouxe os 30. Mas na lista que você está vendo no slide aqui, o Brasil é o 10º da lista, mas é o 30º da OCDE. Ele tem 8.670 dólares por ano. Quer dizer, teoricamente, cada brasileiro teria direito a 8.670 dólares por ano, que se você fizer uma conta simples aí e dividir por 12, vai dar em torno de 700 dólares por mês. Quer dizer, teoricamente, cada brasileiro teria direito a, em reais, conversão mais ou menos de hoje, R$ 2.300 por mês. Teoricamente, se eu dividisse a receita produzida, a riqueza produzida no país todo pela população, daria R$ 2.300 por mês para cada pessoa, para cada brasileiro. Agora, perceba no slide, olha que interessante, o Brasil é o 70º, nós estamos na posição 70 em produto interno bruto per capita. Quer dizer, o Brasil é um país muito longe de um padrão de arrecadação, de riqueza, um país rico, né? Estamos muito longe dessa possibilidade de ser um país desenvolvido nesse sentido. Então, perceba lá, Luxemburgo é o primeiro com 116 mil dólares de renda per capita, aí você tem a Suíça ali, que é a segunda com 80 mil, Noruega, os Estados Unidos com 55 mil, depois eu pulo um pouquinho, né? Você vê o Reino Unido ali, que é o 9º colocado com 43 mil dólares anual de produto interno bruto per capita. Você vê a França em 15º com 37 mil, nossos irmãos, né, portugueses. Portugal tem 19 mil dólares de renda per capita, está em 22º lugar nessa relação dos 30 países da OCDE, o Brasil ali incluso. E o Brasil, dentre os 30 países que estão ali na comparação da OCDE, é o último colocado. É o que fecha a lista lá e, na verdade, está na posição 70, quer dizer, além dos 29 da OCDE, tem mais 40 países aí acima do Brasil em produto interno bruto per capita. Quer dizer, então a nossa comparação tem que ser feita com essa lógica, com esse sentido, né? Somos um país com baixo produto interno bruto per capita, então isso dificulta muito o retorno qualitativo de bens e serviços. O governo extrai um terço da sociedade, mas não presta um serviço de qualidade por diversos problemas, não vamos discuti-los aqui,
aqui, mas também por causa disso, porque o PIB per capita é pequeno. Então o que o governo arrecada, na verdade, acaba, não estou dizendo que não é suficiente, mas acaba não se traduzindo em bens e serviços de qualidade também por causa disso. Tem outros fatores, não vamos discuti-los aqui, em um momento ou outro a gente fala, mas esse também é um problema, analisar a comparação do Brasil com outros países da OCDE sob a ótica do produto interno bruto per capita. Aí vamos adiante. No slide anterior, foi possível perceber que a carga tributária do Brasil não é tão alta, lembram? Nós olhamos e verificamos que o produto interno bruto, a carga tributária sobre o produto interno bruto no Brasil é a 20ª colocada entre os 30 maiores países. Quer dizer, nós estamos em 20º, tem 19 com carga tributária maior que a nossa. Mas olhem esse slide agora. Quando analisada a tributação sobre a renda, entre no slide para ver, olha só que interessante. Você procura o Brasil, aí o Brasil é o verdinho. Olha lá, o Brasil é o 30º colocado, está em último, está na ponta final, na verdade, né? Você observa aí o seguinte, olha lá, a Dinamarca é o país que tem a maior carga tributária, 35% sobre o PIB, né? Aí você vê ali Islândia, Nova Zelândia, Noruega, Bélgica, Finlândia, Suécia. Você vai vendo os países ali na ordem e observa o seguinte, observa que o Brasil está lá no final. O Brasil tributa a sua renda em 5,8% do PIB. Quer dizer, metade, se você pegar a tributação de Reino Unido e Estados Unidos, você vê que a nossa é metade deles, mais ou menos. Quer dizer, a tributação sobre a renda no Brasil é muito baixa, muito pequena. O que é a tributação sobre a renda? Já falamos, mas me custa repetir, né? Tributação sobre a renda é imposto de renda de pessoa jurídica e imposto de renda de pessoa física. A nossa alíquota de RPJ está num patamar mundial, até um pouco acima, levemente acima. Tributamos 34% da maior parte das empresas, é 1/3. Então, a tributação sobre o lucro de empresa já é alta. O problema é a tributação de pessoa física. Ah, mas eu não aguento mais pagar imposto de renda sobre o salário. Calma, não é exatamente você e não é imposto de renda sobre o salário. A gente precisa remontar essa base de cálculo sobre a renda e colocar toda a renda oferida por uma pessoa física nesta base, neste item, né, de tributação, como se fosse um copo, como se fosse esse copo de água aqui, né? Você pega esse copo de água e fala assim, olha, toda a renda que você receber eu vou colocar aqui dentro. Você pode receber salário, você pode receber distribuição de lucro de empresa, tudo que você, pessoa física, receber deveria entrar aqui, nesse copo. E você vai aplicar uma tabela progressiva para essa receita e vai tributar o valor, cobrar imposto de renda do valor. É assim que acontece nos países mais desenvolvidos do mundo, é assim que deveria acontecer no Brasil. Lá na OCDE, a maior parte daqueles países ali tributam, eles fazem a tributação sobre a renda dessa forma. Bebi um pouquinho da renda aqui, um pouquinho da água. Eles fazem assim, eles tributam a renda, tudo que você recebe. Aqui no Brasil a gente não faz isso. A gente pega dividendo, né, a distribuição de lucro das empresas e retira desse copo, bota isento. E aí causa aquela distorção que a gente observou aqui, voltando no slide, novamente vendo no slide, a gente observa essa distorção. O Brasil tem a menor carga tributária sobre a renda. Esse é o problema. Isso tem que ser atacado. Isso não pode ficar, o problema está detectado, mas não tem como resolver. É possível resolver, tem que ter vontade, coragem, né, e vontade política. Tem que fazer, tem que mexer. Agora, essa posição não pode continuar assim. Isso é um absurdo completo. Aí você continua, fazendo a análise, vendo o slide seguinte agora, né? Olhando a tributação sobre o patrimônio, olha o Brasil de novo ali, ó. Você vê que o Brasil já está num ponto intermediário, mas não está na posição de cima, né? Não tem uma tributação sobre patrimônio muito elevada. Você observa que a tributação sobre patrimônio no Brasil, ela é 1,35% do nosso PIB, né? Enquanto você vê Reino Unido 4%, França 3,9%, Bélgica 3,1%, perdão. Você vai vendo os países ali e vê que tem espaço para a gente fazer um ajuste ali também. Não vou dizer que isso é um problema gravíssimo do Brasil, mas dá para a gente resolver
dá para melhorarmos um pouco a tributação sobre o patrimônio. Quem tem mais propriedade pode pagar um pouco mais. No Brasil não se tributa a propriedade de barcos de luxo, de embarcações de luxo, não se tributa aeronaves particulares, se tributa automóvel e motocicleta pelo IPVA. Mas os outros bens de luxo não são tributados, não se paga um imposto anual sobre a propriedade deles. No Brasil, a tributação sobre a herança é relativamente baixa. Eu não estou falando da transmissão de 500 mil, 1 milhão de reais. Estou falando das grandes heranças. Uma pessoa deixou para outra 100 milhões de reais. Você tributa só 4%, 4,5%. É muito baixo. Os países desenvolvidos tributam mais. Então, tem ajustes para serem feitos na tributação sobre o patrimônio. Perceba que o Brasil não tem o disparate todo que tem na tributação sobre a renda, mas há uma posição do Brasil ali contra a média da OCDE, que a gente tem espaço para evoluir, tem espaço para crescer aí, né? Seguindo adiante, quando você faz a comparação aqui, ó, consumo de bens e serviços, vamos para o slide, aí está explicado o problema, né? Olha lá no slide, a tributação sobre a renda no Brasil, o Brasil é o último, é o que tributa menos a renda, né? Aí quando você vai no consumo, você vê o quê? O Brasil é o que tributa mais. O Brasil é o que tributa mais. Só não é maior do que a tributação sobre a Hungria, né? O Brasil tributa 16,28% da renda, que é metade da nossa carga tributária. A Hungria tributa 16,9%, mas a Hungria tem uma carga tributária maior do que a nossa. Então o consumo, na verdade, lá na Hungria não representa metade da carga tributária de lá, entenderam? O consumo lá representa 40 e poucos %, não é metade. Aqui no Brasil é metade da carga tributária. Então esse é o maior problema, percebam aí, ó, esse é o maior problema. Nós temos uma tributação sobre o consumo muito elevada, muito alta. E o que é a tributação sobre o consumo? A gente conversou na primeira e na segunda aula. São aqueles impostos cobrados sobre o preço dos produtos, o preço dos serviços. Comprei uma água mineral, é esse imposto. Fui no supermercado, fiz as compras, é esse o imposto. Peguei um ônibus, paguei a passagem, é esse o imposto. Paguei o aluguel, tá ali o imposto. Paguei a mensalidade escolar, tem imposto. Então são os impostos cobrados sobre produtos e serviços adquiridos no nosso dia a dia. Nós que pagamos. A empresa que nos vende, ela simplesmente faz o cálculo do imposto, o cálculo da contribuição e repercute, faz a repercussão desse imposto, dessa contribuição no preço do produto. E quando você cobra um tributo sobre o consumo de forma elevada, você está tributando igualmente contribuintes completamente desiguais, né? Quando você compra uma bicicleta e tem 46% de imposto no preço da bicicleta, você está tributando igualmente uma pessoa com renda muito alta, com renda média e com renda baixa. Todo mundo que comprou aquela bicicleta, aquele produto, pagou os 40 e tantos % que tem naquele preço ali. Então isso é injusto. Isso é um dos motivos do Brasil ser tão desigual em relação à renda. A gente tem uma diferença patrimonial e de renda tão elevada no Brasil, né? Então é preciso atacar essa diferença. Esse é o ponto principal, repito. Os slides, eu acho que deveríamos voltar aqui e repassar os slides. Ó, dá uma olhada de novo lá. Olha lá, primeiro slide, você vê aquele slide lá da OCDE, o Brasil é o 20º colocado, nossa carga tributária não é tão alta, né? A gente está ali, tem países com carga tributária maior do que nós, 19, aí você sai dali e vai para o slide da renda. Quando você vê a renda, olha o Brasil lá embaixo, o Brasil é o último colocado na carga tributária, quer dizer, tributa 6% do seu PIB na renda. O lucro da pessoa física, a receita da pessoa física, o rendimento da pessoa física, nós somos o último a tributar no mundo, 6%. Aí você vai para o slide sobre patrimônio, a gente está no meio, está no ponto intermediário para baixo, a gente tributa 1,35%. Poderíamos tributar um pouco mais, né? Não é tão assintoso quanto a renda, mas tem uma diferença grande aqui. Aí você vai para o slide sobre o consumo, está lá. Aí o Brasil é líder ao contrário, o Brasil é o que tributa mais. Poxa, é só resolver isso. Se a gente detecta esse problema há longos e longos anos, por que não se resolve? Porque falta vontade política, falta coragem e falta entendimento de você. Você que está vendo o vídeo tem que entender isso e tem que passar. Por isso que eu estou sendo chato, repetitivo.
passem, me ajudem, divulguem entre as pessoas. Isso não é uma explicação para contador, para advogado, para estudante de contabilidade, para estudante de direito, para pessoa letrada, conhecida. Eu não tenho, eu só estudei até a 4ª série, 5ª série, só fiz o antigo primeiro grau, ensino fundamental. Você pode assistir os vídeos, você pode entender, é possível entender, é entender quanto você paga de imposto. Você paga imposto no seu dia a dia. E o Brasil é líder nesse segmento. A gente tem que mudar isso. Vai ter eleição ano que vem, é hora da gente mexer nesse negócio. Tem que mudar essa matriz. Enquanto não mexer nesse modelo aqui, todo o resto vai ficar por aí. Por isso que eu falo que a gente não vai ser um país desenvolvido com o sistema tributário atual. E não tem qualquer conotação política aqui, é técnico isso é fato, é só olhar. Enquanto continuarmos com essa brincadeira de tributar o consumo de forma excessiva em detrimento da tributação sobre a renda, nós não vamos avançar. O problema está aí, está detectado. Mais adiante, lá na aula 18, na aula 15, na verdade, 16 por ali, eu vou mostrar a proposta, a sugestão, as alternativas que eu entendo a partir de estudos e vários trabalhos que foram feitos, a alternativa que eu entendo adequado para esta situação, para migrar isso. Mas para fazer esse negócio tem que ter vontade política, tem que ter coragem, porque mexe com o interesse aqui, com o interesse acolá. Agora, tem que mudar esse negócio. Quem tem que pagar imposto de forma mais pesada no Brasil é quem pode, é quem tem mais condição. Progressividade, paga mais quem pode mais. Quando você arrocha a tributação no consumo, você não está fazendo isso. Você está tributando igualmente contribuintes completamente desiguais, né? Pega um pacote de macarrão e cobra 22%, 23%. Você está tributando igualmente o contribuinte com muita renda, com pouca renda, com média renda, com média alta renda, está tributando todo mundo igualmente. Você não pergunta na hora de passar o macarrão no caixa qual o seu salário, qual a sua remuneração total. E o cara ganha 100 mil, vou cobrar 50%. O outro ganha 1.000, vou cobrar 5%. Você não pergunta isso. Você cobra 22% de todo mundo igualmente. É isso que a gente quer fazer? É isso que a gente quer continuar? Vamos continuar assim. Agora, se a gente quer mudar, se a gente está insatisfeito com isso, a gente tem que trabalhar, entender primeiro como é que funciona o processo, para que possamos cobrar, exigir das nossas autoridades, dos nossos representantes, que eles façam mudança efetiva nesse processo. Efetiva. Ah, mas tem que dividir o dinheiro entre a União, o Estado e o município. Isso é outro problema. Isso aí tem que ter gente técnica, com capacidade técnica, e para isso eles têm os assessores para ajudarem nessa montagem, para organizar o processo. A gente vai propor alternativas aqui. A Comissão de Reforma Tributária que está na Câmara tem alternativas interessantes para essa situação. Mas a gente não pode ficar refém desse modelo aí. Esse modelo se esgotou, ele não existe mais. Acabou. É só olhar, se quiser revisem o slide aí depois, vocês retornem um pouquinho no vídeo e vejam de novo os percentuais. Renda, consumo e patrimônio. É isso que a gente quer? Deixa como está. A gente acha que isso está errado? Vamos começar a avançar. Divulgue, falar, olha um vídeo legal para a gente entender esse negócio, brigar por isso, montar grupos para fazer manifestações pacíficas, sempre pacíficas, mas mostrando a nossa insatisfação com essa situação. Tá bom? Indo adiante aqui na apresentação, vendo o slide seguinte, né, que faz uma síntese, né, de tudo que eu falei aqui, desse momento revolta, né, da apresentação, você vai observar o que ali? Olha o problema está ali, ó. Olha o slide, olha esse slide que legal. Consumo, 50% no Brasil, média da OCDE, 32%. Enquanto o Brasil tributa metade da sua carga tributária sobre o consumo de bens e serviços, os países mais desenvolvidos, aqueles que a gente não é ficar copiando o que os outros, copiar o que o outro país faz, não é isso, mas é olhar para quem fez direito e aproveitar as coisas importantes, não é cópia, mas é aproveitar, adaptar alguma coisa para o modelo local, mas aproveitar, ver as boas ideias e como é que o país se desenvolveu, como é que cresceu. Então o consumo lá fora é 32% na média, a renda, olha como é que é lá fora, 34% da carga deles. O Brasil é 18%, metade do Reino Unido e dos Estados Unidos, né? O próprio patrimônio tem espaço para desenvolver. Aqui é um pouco menor que a média da OCDE.
O encargo social tem um dado interessante e curioso aí, que você deve tomar bastante cuidado na avaliação. Perceba, o encargo no Brasil é 25% do PIB, 25,8%. O encargo lá fora é 27,5%. Ah, então a gente fala que aqui tem muito encargo, tem nada. Lá fora tributa mais, porque lá fora é 1,8% a mais da carga. Calma lá. Basicamente, encargo social, o principal tributo do encargo social é o quê? Contribuição previdenciária. Os países da OCDE, principalmente os países europeus, eles têm uma população envelhecida. A população aposentada é maior do que a população brasileira. O gasto com aposentadoria e pensões é maior lá fora. Então, eles pagam mais contribuições sobre encargos sociais, né? Contribuição previdenciária, principalmente a pessoa física paga mais. Por quê? Porque ele tem uma aposentadoria, tem que pagar mais recursos a título de aposentadoria. O gasto deles com o PIB de aposentadoria é maior do que o gasto no Brasil. Então, cuidado com essa conta. Parece que então o Brasil tributa pouco, não é? Não, o Brasil tributa muito, porque a nossa população ainda é bastante jovem. Nós poderíamos tributar até um pouco menos do que estamos tributando ali. A gente vai conversar um pouco mais adiante sobre esses detalhes de encargos sociais aqui. Vocês viram na primeira aula o quanto a gente paga hoje para o SESC, SENAC, para o Sistema S lá e a própria contribuição previdenciária. A gente precisa rever isso aí. Mas esse slide aqui sintetiza os outros que nós apresentamos aqui, aqueles, né, da Receita Federal, esse quadrinho aqui com fundo azul e letrinha branca bonitinho aqui, ó, consumo, encargos, renda e patrimônio. É isso. Se não mudar, se não mexer nessa matriz, nós vamos continuar brincando de país, brincando de cobrar imposto, né? Fazendo brincadeirinha e deixando a desigualdade aumentar cada vez mais num país de dimensões continentais como o nosso, com mais de 200 milhões de pessoas. Isso é extremamente perigoso, extremamente complexo e extremamente complicado e ruim sob o ponto de vista de desenvolvimento, né? De país como um todo. Ok? Aí vamos para o final, já no slide final. O objetivo hoje foi fazer a comparação do Brasil com a OCDE. Essa terceira aula ela é emblemática, ela é muito importante. Eu acho que quem não viu a primeira e a segunda, vale a pena dar uma olhadinha lá, uma repassada, porque entender já direto aqui, você pode entender, mas é bom ver a primeira e a segunda para você ver os tributos que nós temos, para onde vai o dinheiro, né? Qual o valor da arrecadação, a divisão entre União, Estados e municípios, impostos, taxas e contribuições. Aí você chega nessa aula de hoje e complementa. Entendi o tamanho da carga tributária e entendi para onde vai o dinheiro, como é que está a divisão, para onde vai o dinheiro. Não, hoje não foi isso. Hoje foi como é que está essa divisão entre consumo, renda, propriedade e encargos sociais. Como é que é essa divisão no Brasil e como é que é essa divisão nos países desenvolvidos lá na OCDE, Organização da Cooperação do Desenvolvimento Econômico. Próxima aula, o que a gente vai fazer? Vamos no slide ali. Vamos ver na aula número 4 a complexa e confusa divisão do bolo tributário no Brasil. Né? Tem fundo de participação dos estados, FPE, fundo de participação dos municípios, FPM, fundo de participação das exportações e os fundos regionais. É fundo que não acaba mais. E esse modelo, complexo modelo de distribuição de recursos, de transferência para lá e para cá, né? Para lá, para cá, para lá, para cá, ele puxa algumas coisas. Ele puxa má utilização dos recursos, burocracia, gasto com burocracia e possibilidade de corrupção. Vamos conversar um pouquinho sobre isso na próxima aula. Não deixe de assistir. A gente vai, daqui para frente, a gente vai começar a diminuir um pouco a diferença de tempo entre a colocação dos vídeos, né? Eu dei um tempo maior entre o primeiro, o segundo e o terceiro, mas com o objetivo de divulgar o canal, fazer com que as pessoas conhecessem. A ideia agora é começar a divulgar um pouco mais rapidamente, porque eu quero chegar logo. Eu, por mim, já teria colocado todos os vídeos, mas tem que ir com calma, devagarinho, para a gente chegar até o 20º vídeo e ir repassando, e olhando, e vendo novamente. É muito importante me ajudar nessa divulgação. Me ajudem. Aqui está o livro, aqui está o nosso Reforma Tributária Já. Me ajudem na divulgação desse livro. Não quero vender 1 milhão de livros, eu quero só que as pessoas conheçam o sistema tributário nacional.
Conheça. Entendam o que está escrito aqui, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. Entenda quanto você paga, por que paga e para onde vai o seu dinheiro. Me ajudem a entender isso. A gente precisa espalhar esse conhecimento, esse entendimento para o maior número de pessoas possível, para que a gente consiga realmente mudar o Brasil. Precisamos mudar, não dá para a gente deixar como está. Já passou da hora, tá bom? Aula 3 encerrada, espero vocês na aula 4. Deem um ok aí, se gostaram, se acham que não tem nada a ver, digam que não, tudo bem. Comentem, divulguem, me ajudem, tá? Um abraço, alegria, até a aula 4.